Meu nome é Américo Barbosa, eu sou ortopedista e traumatologista, formado aqui em Rio Preto. Fiz minha subespecialização em reconstrução e alongamento ósseo pela Escola Paulista de Medicina e depois fiz um fellowship com o Dr. Paley na Flórida. E você, sim? Sou a Cíntia, sou fisioterapeuta intensivista hospitalar, trabalho já há bastante tempo nessa área hospitalar e conheci o Dr. Américo na Santa Casa de Misericórdia daqui de São José do Rio Preto, onde a gente começou através da residência, né, a prestação de serviço, e foi depois nascendo uma vontade de continuar o trabalho. O Sertrac ele nasce de uma necessidade de controlar resultados. Porque assim, a gente tem experiência junto, tanto no convênio quanto paciente particular, quanto Sim. Paciente de De SUS. E a gente vê as dificuldades que tinha em dar controlar continuidade, resultados. de dar continuidade ao que nós começamos no hospital, né? Então, tinha lá, a cirurgia acontecia, o pós-operatório imediato acontecia e a gente não tinha continuidade disso. Ia para outras pessoas, outras situações, e a gente perdia esse controle. Sim. E quando o doutor Américo falou, vamos fazer uma coisa que ficasse bom para todo mundo e que a gente pudesse acompanhar esse pós-operatório. Unificava, né? Porque às vezes a gente faz uma baita cirurgia. A Cíntia passava no pós-operatório, porque a Cíntia sempre foi a minha físio de escolha. Sempre. Desde sempre, desde residente. Então, assim, passava o primeiro PO, uma baita fisioterapeuta. O segundo pós-operatório, uma baita fisioterapeuta. Aí esse paciente tinha alta e a gente perdia o controle. Então, pouco importava, às vezes, a qualidade do procedimento, a vontade do paciente, se no fim das contas a gente não tinha todo esse pacote fechado. A gente não tinha um acompanhamento, não conseguia fazer orientação do paciente em âmbito de domicílio ou em outros profissionais, você não tinha resultado. Sim. O resultado era muito medíocre. Era muito perdido. Você tinha pacientes que alcançavam ótimos resultados, mas muitos pela qualidade do fisioterapeuta que ele encontrava, outros não encontravam fisioterapeutas tão bons. Não eram estimulados. Ou não eram estimulados, ou não encontravam fisioterapeuta nenhum, assim, na verdade. Então a ideia veio disso, né? Da gente poder unificar. Um tratamento de osteomielite, por exemplo, com um grau de reconstrução, eventualmente a gente tendo que ressecar osso, você precisa ter uma boa cirurgia, muito bem feita. Mas na sequência você precisa ter um bom fisioterapeuta que vai fazer esse paciente pisar, que a gente sabe, a gente vê os resultados que a gente tem aqui, comparando com outros resultados que a gente tinha antes em outros lugares. Você precisa ter um infectologista, por exemplo, que tem a mesma linha de raciocínio, minha, por exemplo. Né? Não adianta também a gente tem que pensar igual. Exato. A gente tem que pensar igual. Você tem várias formas de pensar. Assim, não vou falar que ninguém está mais certo do que outros, porque alguns estão mais certos do que outros. Mas, eventualmente, você pode ter pontos de discordância. O problema é quando você discorda demais. Aí você tem... O paciente fica perdido ali no meio, né? De um pagode, assim. Na cirurgia feita na instituição que a gente trabalha, ele recebe uma orientação de pós-operatório, ele recebe os exercícios que ele vai fazer em casa até conseguir procurar um fisioterapeuta da rede, do SUS ou particular, ou que seja. Muitos não dão continuidade. Quando vem para o retorno, você não tem. Não tem resposta, Não tem né? resposta. O paciente está com medo de pisar, o paciente está com medo de dobrar o joelho, ou o paciente fala, mas será que eu posso? Muitas vezes o médico fala, pode, mas o paciente não tem a segurança para fazer. E eu vejo que pós-Sertrac, esse alinhamento, médico no consultório, fisioterapeuta na porta do lado, a gente fala a mesma língua e o paciente responde. Tira dúvida aqui. O paciente responde muito bem, porque ele sente segurança. Mas o que eu via ainda era pior nos pacientes privados. Porque o SUS, por exemplo, eventualmente eles podiam cair numa instituição em que, por exemplo, eu atuava. Ali o ambiente era mais controlado, de certa forma. E no privado você não tinha isso. Não tem ainda. Não tem. Né? Um ambiente que a gente tem eu, tem a Cíntia, tem o Samuel, tem a Thalita, que é extremamente importante. Aí você vai falar de criança com deformidade congênita, igual a gente tem as crianças aqui. Tem a Carol, que faz o tratamento pediátrico. Tem a Lara, que atua em um lado da ortopedia pediátrica, que eu deixo para ela, né? Que ela atua e eu não atuo.
e que é importante. A gente discute, eu e a Lara, a gente discute casos, eventualmente opera junto. Então, assim, todo esse panorama faz com que o paciente tenha um bom resultado, não tem como. A minha experiência em fisioterapia hospitalar, ela não vem só do adulto, ela vem da pediatria também. Então, Sim. o profissional fisioterapeuta, ele hospitalar, né, que trabalha com situações complexas, não é só voltado para o Lisarov, não é só voltado para o adulto, não é só voltado para o alongamento ósseo, né? O fisioterapeuta hospitalar pós-operatório, ele tem que estar focado no paciente, seja ele criança, adulto. Eu vejo a dificuldade que esses pacientes têm de encontrar um profissional com experiência em pós-operatório, independente se é adulto ou infantil. O Sertrac era muito disso. Eu via pacientes que não tinham resultados esperados. E assim, eu ficava bastante chateado. Eu via que eventualmente eu queria ter um espaço próprio, em que eu conseguisse fazer as coisas que eu imaginava certas com as pessoas certas, na verdade. Para isso, eu precisava abrir um espaço. Já que eu ia abrir um espaço, já era um espaço idealizado. Já era um lugar que fosse de união, que a gente conseguisse ter uma interação grande entre a gente. Eu acho que ainda tem espaço para muita gente aqui dentro. Tem, para crescer, Ia né? ter muita gente, assim, na cabeça para trazer. É só o começo. É só o começo. A gente não tem, vai fazer um ano de Sertrac ainda e a gente tem resultados, assim, muito fora da curva, né? E recente eu levei para o congresso e a gente vê o quanto que o trabalho está sendo feito de forma única, assim. Eu aceitei vir para a Sertrac porque eu nunca tinha trabalhado em consultório com pacientes pós-operatórios. Meu trabalho sempre foi hospitalar, eu cresci dentro de um hospital, eu fiz minha carreira dentro de um hospital, eu sou fisioterapeuta hospitalar por essa vontade de união, de trabalhar linear, de falar a mesma língua, de ver resultados que a gente não tinha lá atrás, que a gente não via o pós-operatório acontecer. Quando o Dr. Américo falou, vamos, eu só vim porque eu sabia que a gente ia trabalhar com a mesma linha de raciocínio. Que é a linha de raciocínio de intensidade. Casos complexos, casos difíceis, casos que outras pessoas não deram conta, casos que já tinham passado por outros fisioterapeutas e a resposta era, mas ele não pôs a mão em mim, mas ele ficou com medo. Infelizmente é uma realidade, né? Eu sou uma pessoa entusiasta, né? Assim, eu gosto de ver a coisa acontecer, né? Eu gosto, eu acho que você pegar um paciente que alguém falou assim pra você, eu não dobro, faz 11 meses que eu não ando, e chegar aqui na primeira, segunda sessão Esse caso e você falar, pode andar, e a pessoa falar, tem certeza que eu posso andar? Eu falo, pode. Qualquer coisa a gente abre a porta do lado, tem o Dr. Américo aqui para consertar o que a gente fez. Esse caso é um caso. Esse caso é a exemplificação do que um centro desse consegue fazer. Porque é uma paciente que entrou aqui desenganada, entrou aqui com uma fratura grave, tratada em outra cidade, o paciente não é daqui de Rio Preto, veio pra cá, entrou numa aventura, chegou aqui de cadeira de rodas, triste, cabisbaixa, é outra pessoa. No primeiro dia de pós-operatório lá no hospital, sim, eu fui fazer o pós-operatório dela, é isso que foi gostoso, né? O profissional que vai pegar ela no consultório foi lá e falou pra ela, hoje, no primeiro dia do pós-operatório, nós vamos levantar. Ela não acreditou, ela chorava. E isso que ela tinha ficado aí um período com aquela placa totalmente fora do lugar e a cirurgia a gente recolocou tudo, realinhou tudo que tinha para realinhar. Em 11 meses sem nada de carga. Nunca, não tinha pisado. Fazia um ano que a pessoa não pisava. No primeiro dia do pós-operatório, ela ficou em pé. Na primeira consulta da fisioterapia, ela andou. E hoje estava andando sem muleta, 2 meses depois. Andando sem dispositivo nenhum, com 2 meses. Outra pessoa. Outra pessoa. E chora. Toda vez que ela vem, ela chora de alegria, que ela fala, eu não acredito que hoje eu ando. Hoje eu tô de pé. Hoje eu tô reabilitada. Essas são coisas que pra gente são corriqueiras, são pequenas, assim, né? A gente anda todo dia. Uma pessoa que fica um ano, cara, você muda a vida da pessoa. O propósito disso aqui é isso, né? A reabilitação, que normalmente a gente fala, sempre o paciente pergunta, né? Quanto tempo que eu vou ficar bem? Quanto tempo eu vou voltar a andar? Normalmente a gente fala em 3 meses, que é o esperado. A gente tá tendo resultado com 2 aqui. Mas tem outros casos, tem alongamentos ósseos que a gente via, às vezes, um alongamento ósseo de fêmur, ele é um alongamento
problemático para você fazer, porque a fisioterapia ela tem que ser muito bem feita. O osso ele alonga fácil, o músculo não alonga tão fácil, o tendão não alonga tão fácil. Ele precisa que você alongue ele. E você precisa de um fisioterapeuta que faça isso, né? E a gente vê os resultados de um paciente. A gente tem muitos exemplos aqui, né? Tem. Mas assim, dá pra gente pegar dois principais. Um que a gente operou, fez um alongamento ósseo de fêmur, simples, mas um alongamento ósseo de fêmur. Fez a fisioterapia toda aqui, desde o primeiro PO. Nunca teve problema com o joelho. Não. E você pega um paciente que eu fiz a mesma cirurgia, só que no sistema público. Um paciente que teve diversos problemas aí em termos de reabilitação, não conseguia, trocava de fisioterapeuta, trocou 3, 4 vezes de fisioterapeuta. Os fisioterapeutas tinham um pouco de receio e tudo mais. E aí acabou entrando em contato aqui com a clínica para fazer a fisioterapia, vem dando alguns resultados. Mas é um paciente que já está há um bom tempo com problemas ali no joelho, que eventualmente ali no ambulatório a gente teve, lógico que eu não atendo ela aqui, atendo só na instituição, mas é um paciente que jovem, você vê assim, um paciente jovem, tem vontade, mas a reabilitação tardia é a mesma cirurgia. Em específico chegou com medo. Ela chegou com medo. E ela ainda tem medo, né? Então é um trabalho devagar, é um trabalho de conquista, de convencimento, de barganha, faz isso pra mim que eu te ajudo nisso. E de convencimento mesmo. E hoje ela ficou em pé. Hoje ela ficou em pé sem as muletas. E era um negócio que eu não tava conseguindo fazer, né? Não tava. Hoje ela dobrou o joelho, lógico, dentro das limitações dela, pouco. Pra quem vê é pouco, mas pra ela e pra nós é muito, né? E hoje ela ficou em pé. Isso é conquista. Né? Não, muito. Muito. E os pacientes que gostam de fazer fisioterapia lá fora? São mais as crianças. Porque eles querem montar o gol, querem fazer fisioterapia para fazer o gol, querem trabalhar treino de marcha de equilíbrio na caminha elástica, na cama elástica, mas aquela fora. Porque a ideia do espaço externo foi essa, na lúdico, verdade, né? A gente sai daquele âmbito também de só sala de reabilitação, né? E vai lá para fora, que tem a grama, que tem o céu, que tem as figuras na lateral e principalmente as crianças, eles adoram. Tia Cíntia, monta o gol! A gente monta o gol e vai lá chutar a bola. E para a criança tem que ser lúdico, né? Tem criança que é uma outra fisioterapia. Tem que ser lúdico. Aqui a gente não tem um espaço só voltado para as crianças, tá? Mas tem um lúdico. Subir e descer a escada, o gol quando a gente monta, as bolas de pilates, que ajuda bastante na parte lúdica, os elásticos, eles gostam. Põe trilha sonora, o que eles gostam. Tem uns que pedem sertanejo, tem outros que pedem... A gente faz tudo. Eu até sei quem que pede sertanejo. A reabilitação de consultório, ela tá sendo uma grande surpresa para mim, surpresa gostosa. Os resultados são mais do que eu esperava, muito prazeroso em você conseguir acompanhar, como eu falei, o pós-operatório imediato, sair daquele âmbito hospitalar, acompanhar o paciente, seu sucesso, seus ganhos. Para mim tá sendo uma experiência ímpar, tá? Única. Só faz querer mais. Ter mais. Infelizmente eu não consigo estar aqui na Sertrac todos os dias, mas essa vontade vem aparecendo, por quê? Porque o sucesso está acontecendo, né? Os resultados estão sendo muito bons. Não que eu vou deixar o hospital, mas eu acho que muito logo. Que dá para agregar, né? Dá para agregar, lógico. Eu acho que... Mas você vai unir os dois mundos. Eu acho que o nosso trabalho intra-hospitalar também precisa ser fortificado. A equipe multi... É o primeiro contato, né? A equipe multi, ela tem que estar intra e pós. Sim, isso ainda é um assunto que a gente precisa amadurecer. O paciente, ele precisa ver o profissional que vai cuidar dele do começo ao fim. Isso faz muita diferença. Eu vejo pela paciente que eu comentei com vocês que no primeiro PO ela ficou em pé, uma paciente que fazia 11 meses que não andava. Ver a fisioterapeuta que vai pegar ela. É o primeiro contato, né? No consultório para dar aquela segurança. Oi, sou eu. Eu que vou te ajudar. Eu que vou andar com você. Eu que vou te estimular. Sou eu que vou colocar você para reabilitar. Isso faz uma diferença muito grande. Sim, com certeza. Ainda precisamos amadurecer essa ideia. São os amadurecimentos do tempo, né? São coisas que eu acho que a Sertrac ainda tende a ganhar. A equipe
pelo paciente, né? Desde o começo até na alta. Igual, Sim. agora eu pretendo dar alta para essa paciente. Não é o doutor Américo que deu a alta. É a Cíntia que deu a alta, baseado no trabalho multidisciplinar. E ela Começa volta para a cidade dela. e ela volta para a cidade dela. E ela volta para lá e continua fazendo as coisas E de volta uma para os ótica um nossos pouco mais distante. acompanhamentos, para os nossos retornos, Exato. acompanhamento à distância. Isso tira um pouco até essa questão dos pacientes que são de longe. O Não é porque paciente o paciente é de longe, ele não Exato. tem o que fazer com a gente. Né? Exatamente, A gente tem não muito consegue o que fazer. acompanhar. Né? Exatamente. Ela não é a única, né? A gente tem paciente aqui do Mato Grosso do Sul, tem paciente de Minas. Mas assim, a ideia nossa sempre foi essa, sempre foi a intensidade. Isso. E nunca ficar com aquele paciente Não. para sempre. Ai, o paciente tem que fazer fisioterapia pro resto da vida. Não. Ele vem, ele reabilita e ele Resolve e tem volta para a condições cidade dele. nem que ele dê alguma continuidade fora do nosso serviço, com outro profissional da cidade, ou com outro profissional que ele goste. O nosso propósito é resolver, né? Porque no fim das contas, a gente não também traz esse paciente ficar ad eternum aqui, não vai adiantar E nada. eu também não pego paciente que é de outro profissional. Eu não falo, você não pode trabalhar com outro profissional, você tem que trabalhar comigo exclusivo. Não, é todo um trabalho em conjunto. Eu tenho meu paciente que vem procurar a Sertrac, a reabilitação da Sertrac, mas ele também vai com o fisioterapeuta dele que ele está acostumado há anos, ou a clínica que ele já frequentava. Sim, é exatamente. um trabalho de conjunto, é agregar. Sim. Agregar a reabilitação. Comigo, ele tem começo, meio e fim. Depois ele retorna para a reabilitação que ele fazia, para manutenção, né? Porque aí o paciente faz acompanhamentos. Tem pacientes de osteomielite que voltam comigo, voltam com o Samuel, passa uma nova sessão com a Cíntia para ver como é que tá tudo bem, tudo mais, o paciente já tá sem fixador. Aqui acaba sendo uma família também, né? Porque no fim das contas, tá todo mundo mais ou menos no mesmo dia. Mas é muito gratificante. Esses pacientes, a maioria dos pacientes que chegam para nós, eles chegam num momento de desenganação, assim. Chegam num momento em que já tiveram várias respostas ruins, multioperados. É raro a gente ter um paciente, tirando os congênitos, né? Mas mesmo os congênitos, muitas vezes eles chegam já tendo passado por avaliação com outros ortopedistas. E né? outros fisioterapeutas também. Então, assim, eu particularmente, cara, eu fico emocionado de fato, porque a pessoa entra triste, você sente assim, a pessoa entra mal aqui. A pessoa sai daqui, ela sai com outra... Outro dia eu tava lendo lá as avaliações do Google, aí tinha não vou lembrar agora certinho, mas falava assim, entrei no consultório totalmente desenganado, saí de lá sabendo que eu ia ter que fazer um monte de coisa, mas que no meu caso ia ter alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre. Eu não acho que é arrogância nem nada quando a gente coloca assim que a gente é especialista no impossível. É porque, de fato, o paciente entra aqui e fala assim, mas é que falaram que era impossível. Não é. Tem bastante coisa para fazer. Eu acho que a nossa proposta é exatamente pegar esse nicho de pacientes. Tá? Exato. Não é ser arrogante e falar a gente não quer tratar o básico. Não é isso. Juntou a experiência de um com a experiência do outro que a gente quis fazer diferente. Exatamente. A gente quer fazer diferente. A gente quer aquele paciente difícil. Não sei se é um desafio, né? Não sei se é o termo difícil. A gente quer aquela coisa... Porque não é pelo desafio, não é pela coisa de querer pegar o caso difícil. É pelo paciente que precisa ser abraçado, né? Eu acho que estava faltando. Estava faltando a gente pegar um espaço para reabilitar aqueles pacientes que ninguém queria mais. Sim. Porque é fácil você, às vezes, virar para o paciente e falar, não tem mais o que fazer. Esse foi o motivo que eu fiz reconstrução, na verdade. Mas eu já fiz fisioterapia tantas vezes. Mas precisa fazer uma fisioterapia de novo, a fisioterapia tá desenganado, não acredita mais na fisioterapia. E é difícil de tirar eles disso, porque o paciente ele já tá ali, você tem que abraçar, acolher ele, trazer, mostrar para ele que tem o que fazer, mas de uma forma que ele entenda. Porque tem pacientes que mesmo você mostrando, e o paciente sempre vai ter autonomia para dizer assim, eu não quero fazer esse tratamento. Eu não quero fazer isso. E você vê que o paciente entrou nessa espiral em decorrência de todas aquelas avaliações que foram feitas, né? Tive uma paciente, um pacientinho agora que foi o melhor dos cenários. Os pais fizeram um ultrassom morfológico, viram que a criança não tinha tíbia. Eles vieram passar em consulta comigo
com 6 meses de gestação, eu acho, 8 meses de gestação. A criança não tinha nem nascido ainda. E foi o que eu falei, ó, curte a gestação, porque a criança vai nascer e vai ser uma criança maravilhosa, cara. Vai ser maravilhoso. Curte a gestação, não se preocupa com isso. Agora não é a hora, não vai adiantar nada se preocupar com a perna, o que vai ter que fazer. Quando a criança nasceu, passou ali alguns meses, vieram, trouxeram a criança. É lindo, menino, lindo. Curte o momento. Por quê? Porque mesmo ele não tendo a tíbia, ele vai dar um jeito, vai se virar. Nesse momento a gente não consegue nem determinar, nem classificar que tipo de hemimelia tibial ele tem. Passou em vários ortopedistas pediátricos, que aí são as discordâncias, e não é que o ortopedista pediátrico está errado, tá? Porque na literatura pediátrica, ela é diferente da literatura de reconstrução. E os dois estão certos, de certa forma. Em termos de amputação e tudo mais. Então já indicaram amputação e tal, realmente. Se for para amputar, é um período melhor para amputar. Você amputa antes de 1 ano de idade. A criança nunca vai saber que tinha um membro e vai se acostumar e vai embora, porque a criança é assim mesmo. E aí você palpa ali, você vê que tem patela. Você fala, não, calma aí. Então, espera um pouquinho, calma. Curte. Você vai voltar daqui tanto tempo e a gente vai começar todo o nosso protocolo, que é aquela ideia de fazer a reabilitação pré-avaliação antes de operar, avaliação depois de operar. A família faz acompanhamento com a Thalita, que é a nossa psicóloga, faz acompanhamento com a Carol, que é pediatra. Então fica tudo muito, né, faz acompanhamento até com a Lara mesmo. Então assim, é isso, a gente são essas coisas que sabe, juntando, né? que faz a gente querer fazer isso, cara. Porque é fácil você dar às vezes uma conduta ali, não dá uma examinada direito, passa meio a mão por cima. Cara, não é. Os casos a gente se debruça em cima desses casos, a gente discute. Às vezes encontra a Cíntia no meio do corredor do hospital, a gente tá cruzando aqui, a gente para, discute um caso daqui na clínica e vai embora. Então, assim... Ou eu tô na sala de reabilitação, me dá alguma dúvida... Bato aqui... Doutor Américo entra dentro da sala, a gente discute. Hoje mesmo foi feito Hoje isso. mesmo, a gente... Toda quarta-feira, toda semana a gente faz isso. Discutindo. Então, assim, o motivo de eu ter feito a reconstrução foi exatamente isso, né? Cara, é que eu fui criado num lar que tinha a dona Leninha, assim, né? Minha mãe, cara, não existe o não dá. É um negócio que irritava muito ela, assim, e me irrita também. Fala assim, não dá pra fazer. Lógico que dá pra fazer, cara. Você tem uma certeza de que dá pra fazer alguma coisa. E aí, acho que ter sido criado ali num ambiente desse fez com que eu pensasse muito nessa questão. Aí eu fui num congresso, tinha um paciente, eu estava na residência ainda, e amputou por uma pseudoartrose infectada de tíbia, super simples. Hoje em dia seria a coisa mais banal do mundo ter resolvido aquele caso. Mas foi amputado. E aí, cara, deu, sei lá, uns meses, assim, uns 2 meses, fui pro congresso, e aí você vê lá o cara mostrar um caso muito pior que o cara resolveu. Você fala assim, não, mas tinha o que fazer, a gente só não sabia o que tinha para fazer, entendeu? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é não ter o que fazer, outra coisa é você não saber o que fazer. Quantos chegam e falam, né? Nossa, eu fui indicado para amputação e eu tô aqui andando. Nossa, um monte. Né? A maioria. E assim, você vê que a indicação de amputação, ela, às vezes, ela é superestimada, cara. E é o mais fácil, às vezes? É o mais fácil, resolve o problema do cirurgião, né? O cirurgião nunca mais vai ver o paciente. Não tem reabilitação, não tem o trabalho, exato, né? Eu fiquei um bom tempo na RCD, por exemplo. A gente recebia muito paciente amputado, não da ortopedia, né? Mas eram mais pacientes da vascular. E você via, assim, paciente 50 e poucos anos, 60 anos, não reabilita mais para prótese. Amputação transfemoral não faz mais. É desgastante energeticamente falando. O paciente que tem o coração, já tem alguma doença cardíaca, tem uma diabetes um pouco mais descompensada, não dá conta de reabilitar. Você condenou o paciente dos 60 anos para frente, eventualmente, a viver numa cadeira de rodas. Sim. Então, assim, são essas coisas que a gente vai tateando, sabe? Tem pacientes que têm indicação de amputação? Tem. Esses pacientes precisam ser amputados. Agora, o paciente que é amputado porque não sabia o que fazer, cara, isso é um pecado fenomenal, assim. Não dá. E esse é o nosso propósito, eu acho. Né? E no caso que nós temos do amputado aqui... esse foi um caso... Ele tratou, ele chegou pra gente... Ele chegou, já estava amputado, ele já estava amputado, tratou a ferida... Fiz a reconstrução. Não tinha apoio desse coto no chão, o joelho totalmente dobrado, a coluna totalmente arqueada, passou por orientação, passou por reabilitação. Tá aí, embora. Então, assim, são esses casos, nossa, cara, a gente vai ter que emociona demais. Contando. Se for começar a falar... Isso porque não tem um ano, né?
Em 1 ano de clínica a gente tem caso, hein? Pra contar. Tem caso demais. Sabe uma coisa que me chamou a atenção também? Quando eu recebi o convite para vir fazer, eu me questionava assim, eu falava, gente, mas eu não tenho 3 vezes na semana. Eu não tenho 2 vezes na semana para acompanhar esse paciente. Eu vou ter resultado? Eu só tenho 1 vez na semana. Eu vou ter que mostrar resultado com esse paciente 1 vez por semana. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Um diferencial, um trabalho muito... E também foi muito desafiador para mim, porque eu nunca tinha feito a parte de clínica, né? Falei, vou ter que me inventar. E não é que não deu? Nossa, deu muito certo. 1 vez por mais semana, do que nem o paciente 2, 3. acreditava. Nem o paciente acreditava. Mas eu te falar, você vai ter que pegar mais dias. Aí você... Aí a gente começou botou um dia a gente começou um dia a mais. Começou porque a um agenda dia, e aí começou a soma lotar. outro dia, e começa outro dia. Mas foi muito espantoso para mim em saber que 1 vez por semana eu consegui Dava resultado de pacientes de alta complexidade, com situações... Mas isso vem da tua experiência também, né? Porque você tinha um dia com esse paciente lá no hospital, né? lá no Você tinha um dia para encantar o paciente, fazer ele entender a importância da A reabilitação, reabilitação e ele no já ia de hospitalar, alta, né? ela é uma reabilitação, a gente sabe que é um pouco mais rápida. Eu tinha que focar, eu foco muito, eu ainda faço esse trabalho lá no hospital, né? Então a gente tem 2 dias para convencer o paciente Que o ele que tem que ele tem que reabilitar. fazer. Então o paciente que chega normalmente não é um eletivo, geralmente é um trauma. paciente trauma. E você falar para um paciente trauma que ele precisa fazer a partir do pós-operatório imediato, eu tenho 3 dias. Aí ele vira para mim e fala, não tenho tempo. O trauma, ele é um susto, Né? né? O paciente, ele tinha um monte de coisa para fazer, vai lá, quebra a perna, tinha combinado churrasco no outro dia, quebrou a perna, vai ter que fazer uma fisioterapia. Ou tava trabalhando, É. né? E de repente ele parou de trabalhar, Vai ter aí que ele parar fica todos em os cima de planos. uma cama, aí eu tenho que convencer, Que ele tem que sair da cama. eu mulher, 1,5 m, chego pra ele e falo, ó, você vai ter que andar. Ele fala, não vou, não Mas vou. eu acho que essa intensidade vem muito disso também, dessa experiência que você tem. Dessa coisa de encantar esse paciente, né? Esse tempo que eu tenho muito pouco dentro do hospital me fez ter bagagem para trabalhar um dia na semana com esse paciente de convencimento. Mas o que eu percebi também, que é o que vem até nós... São pacientes com vontade, né? Eles querem. Esse é o diferencial. Sim. Talvez no hospital eu não consiga tantos bons resultados assim, porque o paciente que tá... Vem no susto, Veio né? no susto, foi um trauma, não queria estar lá, não queria... Interrompeu a vida naquele primeiro momento. Alguns pacientes que vêm pra gente é um paciente que já cansou, já fez, outra coisa, já tentou. E eu falo, ó, é 1 vez por semana. E ele quer. Ele já passou por aquilo. Ele é uma nova chance. Sim. Eu tenho pacientes que conseguem vir a cada 15 dias só. Eles não conseguem vir, são de fora, são de fora, de longe. Eles não conseguem vir toda semana, pois a gente faz uma orientação, a gente faz uma reabilitação, eles fazem. Daí 15 dias eles retornam, por quê? Porque eles fizeram. Eles têm acesso ao telefone, mandam mensagem, manda vídeo fazendo os exercícios, tira dúvida. E quando vem para outra sessão, recebe outro tipo de orientação. Então, isso vai muito do paciente querer. O resultado vem de uma equipe multidisciplinar, e essa equipe também faz parte do paciente. Não, o paciente. A ideia sempre foi centrar ele, né? O paciente, ele faz parte de todas as tomadas de decisão, mesmo as tomadas de decisão pediátricas, né? Porque, por exemplo, se tem criança, tem pacientes infantis que ele já tem algum discernimento. Paciente de 6 anos de idade que virou e falou, não quero operar. Se ele não quer operar, ele não vai ser operado. Então, o que a gente faz? Abandona ele? Não. Psicologia, entende, volta em consulta. Ele vai entendendo, com o passar do tempo, a importância que aquela cirurgia vai ter para ele. Os congênitos são assim. Porque como eles vão crescendo com uma deficiência, eles não entendem a deficiência da forma que a gente vê. Bom, acho que nosso objetivo com esse vídeo e com todos os vídeos, enfim, é mostrar um pouco do nosso trabalho. E se você que está vendo esse vídeo conhece alguém que já foi desenganado, que acha que não tem mais o que fazer, às vezes tem uma infecção grave na perna e tá aí anos numa luta incessante, tem um sobrinho, um filho que tem uma deformidade congênita. Acho que é isso, né, Ci? Também
a pessoa que já passou, às vezes, por outros profissionais, já operaram com outros profissionais e não tem uma reabilitação de qualidade, não tem uma reabilitação focada no seu pós-operatório, quer fazer um trabalho diferenciado, também não tem necessidade de ter esse encaminhamento do doutor Américo. Pode ser outros médicos encaminhando ou outros pacientes procurando a reabilitação, mesmo sem indicação, orientação ou indicação dentro do CERTRAC, dentro né? do CERTRAC. O paciente, a reabilitação é para todos. A reabilitação é para todos. A gente vai continuar conversando, vai continuar realinhando, alinhando. E se precisar, a gente vai ter aqui. Tem infectologista, o psicólogo, os outros pediátrica, pediatra. Isso. Se precisar de qualquer coisa. E também não é só o paciente particular, né? Às vezes o paciente está acompanhando com outro profissional pelo convênio, ele quer vir aqui conversar conosco, ou mesmo paciente assistido pelo SUS, que queira vir passar com uma orientação, uma conversa com a gente. A gente sabe as dificuldades que tem no sistema. Não tem que esperar ninguém chegar e falar, encaminhar para cá. Você pode vir. Pode vir direto. Pode vir direto. Sim, obrigado por tudo. Mas obrigado por hoje também, pela conversa. Acho que a gente vai aparecer muitas vezes aqui, né? Nessas conversas aqui. Eu só tenho a agradecer por essa vontade inicial e ter lembrado do meu nome. Muito obrigada. E para mim tem sido realizações. É só realizações que eu tenho. A gente vai ter muitas ainda, né? Então segue a gente no Instagram, segue a gente aqui, dá o joinha. Manda suas dúvidas, comenta, perguntar. tudo isso aí.